Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. E eu sou Carissa Vieira. E antes do programa começar, nós gostaríamos de agradecer as nossas madrinhas, Carolina Roncone, Letícia Santinon e Lorena Luz. Vocês já sabem, né, pelos últimos programas eu já tinha comentado, né, que eu não tô mais editando, feito por elas, porque eu tô fazendo um estágio agora no doutorado. Eu não tô mais conseguindo dar conta de algumas demandas específicas dentro do feito por elas. Então, agora nós estamos terceirizando a nossa edição, né, e a gente pede que quem puder colaborar, quem gosta do nosso conteúdo e puder ajudar a gente financeiramente por meio do nosso financiamento coletivo, toda ajuda é muito bem-vinda. Então você pode ajudar pelo padrim.com.br, pelo catarse.me ou pelo patreon.com/feito por elas. A gente tem diversas categorias de vários valores e claro, né, a gente sabe que a situação tá complicada, nem todo mundo tá podendo amadrinhar o nosso projeto financeiramente, mas você também colabora demais se puder ajudar a divulgar o nosso podcast para chegar a novos ouvintes. E no nosso programa de hoje, vocês já perceberam aqui pela abertura, né? Nós temos uma convidada aqui, a presença da Carissa Vieira, que é roteirista, tem canal de YouTube, faz podcast, enfim, polivalente, né, Carissa? Eu faço muita coisa. A gente já colaborou em outros lugares, mas é a primeira vez que a Carissa tá participando aqui no Feito por Elas. Então, Carissa, conta pra quem tá nos ouvindo um pouco sobre você, o teu trabalho, onde as pessoas podem te encontrar. Então, você meio que já falou um pouco, né? Eu sou roteirista e eu falo sobre cinema e audiovisual em todas as minhas redes, né? Eu tenho um canal no YouTube, onde eu falo muito sobre séries, sobre filmes e muito a partir desse olhar de minorias sociais dentro do audiovisual, né? E no Instagram eu falo muito sobre isso também, sobre cinema de terror. Já no podcast, que é junto com a Larissa Padrão e a Camila Henriques, a gente fez a primeira temporada sobre essa época de premiações, né? Mas vai ter uma segunda temporada e o tema vai ser outro. Fica aí o Vem Aí. Mas é isso, é muita coisa. Tu faz um trabalho muito bacana. A gente vai deixar tudo linkado no post para quem quiser acessar o teu Instagram, os canais do Biscoiteiras, né? Enfim, teu perfil. E obrigada por ter aceitado participar do nosso convite aqui. É isso, é um prazer. Adoro Feito por Elas. E o programa de hoje vai ser sobre o filme Nunca, Raramente, Às Vezes Sempre, que é escrito e dirigido pela Elisa Hittman. Esse filme ele foi muito pedido nos últimos tempos aí por quem nos ouve. Agora, principalmente, né, que a gente estava fazendo esses programas da temporada de premiações, e aí nós fizemos uma votação com as madrinhas e os padrinhos, e esse foi o filme escolhido pra gente fazer um programa a mais aí, então foi o filme mais votado. Desde o ano passado esse filme tem sido muito comentado, ele ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim, ganhou vários prêmios de associações de crítica, mas ele não chegou no Oscar e não chegou nessas grandes premiações, o que também foi muito comentado, né? Talvez por ser um filme pequeno, né, em termos de orçamento. Eu acho que tem isso, né? Ele é um filme que realmente tem um orçamento pequeno e ele não teve tanto dinheiro para o marketing, né? Para fazer uma campanha muito intensa, para ter um lobby intenso, como acontece com boa parte dos filmes que chegam, né, nessas premiações maiores, tipo o Oscar, que precisam pagar coisas absurdas, tipo cartaz na Variety. Então, o filme não tinha dinheiro para isso. Só que eu acho que também tem a temática que incomoda um pouco os votantes conservadores, né? Eu não consigo esquecer do membro da academia que mandou um e-mail para Elisa Hittman, a diretora, dizendo que não ia assistir um filme sobre o aborto, que ele era um homem conservador, cristão, pai de família, tinha, 39 netos. Então, assim, eu acho que isso acaba pesando também, porque ainda tem muita gente conservadora e que renega esse tipo de filme, sabe? Porque defende que é filme sobre aborto. E o filme é muito mais do que isso, né? É verdade, ainda tem esse aspecto do conservadorismo aí que pega, né? Então, tu mencionou que o filme é muito mais do que um filme sobre aborto, mas se a gente for pensar também, é tão raro um filme que aborde de uma maneira tão direta, né, a questão do aborto. Então, pra quem não assistiu ao filme, a gente já deixa avisado que esse vai ser um programa com spoilers, né? Então, nós vamos comentar aspectos da trama. E o Nunca, Raramente, Às Vezes Sempre, em termos de sinopse, né? Vamos falar o que é o filme. Ele é um filme sobre essa adolescente
adolescente, a Autumn, que tem 17 anos. Ela é interpretada pela Sydney Flanagan. É o primeiro trabalho dela de atuação, né? E ela desconfia que tá grávida. E quando ela confirma essa gravidez, ela começa a buscar uma forma de conseguir realizar um aborto legal, com a ajuda da prima dela, a Skyler, né? Que é a companheira dela dessa jornada. E pra começar, assim, de uma maneira bem direta, né? Carissa, tu gostou do filme? Sim, eu gosto bastante do filme, apesar de eu achar que, comparado a outras pessoas, eu gosto até menos. E assim, eu gosto muito, tá? Ele só não é um dos meus favoritos do ano passado, como parece ser o que aconteceu com a maioria das pessoas, né? Só que assim, eu gosto muito, tipo, muito mesmo das duas atuações principais, assim, a Sydney, né? E eu esqueci o nome dela, mas a atriz que faz a prima dela. Eu gosto muito das duas. Sim. E eu acho que, apesar do filme falar sobre aborto, ele sai desse lugar comum, né? Ele fala... Assim, geralmente a gente vê filmes falando sempre do processo de fazer o aborto, da dúvida de fazer ou não. E a gente não tem essa dúvida nesse filme, sabe? Ela já sabe que quer e é isso. E eu não acho que o filme fica nessa coisa de deve ou não fazer o aborto. E eu gosto mais dessa coisa de focar nas dificuldades de ser uma jovem mulher dentro da sociedade que a gente vive, sabe? E no tanto de abuso que a gente, como mulher, sofre desde que a gente é criança. E o filme também traz essa coisa, né, de o quanto a sociedade acaba fazendo com que a gente naturalize esses comportamentos, comece a achar que os abusos que a gente sofre, eles são naturais. Então, para mim, isso é uma das coisas mais interessantes do filme, é o que eu gosto mais, sabe? Pois é, eu também gostei muito do filme, como tu, assim, e como tu também não é um dos meus preferidos do ano passado. Eu tenho algumas ressalvas, né? Eu acho que ele é um filme que ele tem uma potência narrativa absurda, assim, eu fiquei muito conectada com a protagonista, eu acho que a diretora consegue fazer a gente mergulhar ali no drama da personagem. Agora, como dispositivo discursivo, ele me causou um certo incômodo, sabe? Às vezes eu fiquei um pouco com a sensação de que ele era menos essa denúncia das dificuldades em torno dos direitos reprodutivos, né, sobre como é difícil buscar um aborto legal se você não tá num grande centro, né, tanto que a Autumn tem que ir pra Nova York, né, e às vezes ele parece mais um daqueles filmes que passavam na escola pra gente, que eram aquela coisa assim, né, de que é isso que vai acontecer com você se você quiser fazer um aborto, né. Então, às vezes ele me passou esse tom meio aterrorizante, assim. E eu sei que esse não é o objetivo da diretora, mas fica um pouco essa percepção, né? E, por um lado, ele não tem um clímax. É um filme que ele é anticlimático, né? E eu não tô usando a palavra anticlimático no sentido pejorativo, mas no sentido de que a narrativa, ela vai se desenrolando sem grandes saltos, assim. É mais ou menos sempre no mesmo tom, né? E, por outro lado, ele quase não tem respiro, né? Tirando os gestos ali de ajuda da prima, né? Que são o grande apoio da protagonista, né? Esses pequenos gestos. Eu não sei, eu fiquei com esse incômodo de que ele quer muito denunciar a nossa falta de direitos, mas acaba sendo um filme que serve de exemplo, assim, de tipo, não faça isso, sabe? Entendo. Mas vamos ao filme, assim. Primeiro eu queria falar da sequência de abertura, que eu achei sensacional, assim. É um show de talentos da escola da Autumn e já chama atenção porque tem umas faixas de cores atrás do palco, mas também porque todas as apresentações são saídas de outros momentos históricos. Então tem dancinha rockabilly anos 50, tem cover do Elvis, tem grupo cantando estilo Beach Boys, e aí chega ela toda séria, com um glitter na pálpebra, desconfortável, mais contemporânea, ao contrário daquelas outras pessoas, e cantando uma música que parece que vem da alma, assim, é uma música sofrida, né? E a letra da música fala: ele me faz fazer coisas que eu não queria fazer, ele tem o poder do amor sobre mim. Eu acho que é uma cena que coloca a gente ali vulnerável junto com a protagonista, e aí eu queria saber o que tu achasse dessa forma de apresentar a personagem pra gente que tá assistindo. Eu gosto muito. E, assim, eu acho a cena dela cantando uma cena muito forte, muito impactante. E é muito interessante como a gente consegue fazer uma relação, né, entre esse início do filme e toda a jornada dela e o que a música diz, né, que ele me faz fazer coisas que eu não queria fazer. E depois a gente percebe que ela passa muito por isso. Ela faz coisas, ela fez coisas que ela não queria fazer. Não é uma coisa que o filme
tá o tempo todo ali mostrando, mas em alguns momentos muito pontuais fica muito claro que ela fez várias coisas que ela não queria fazer, né? Então, eu acho que é uma cena muito forte, tem um impacto muito grande e que, assim, logo de início já quebra a sua expectativa como espectador. Porque o filme ele não dá tempo de você se ambientar com aquele lugar, com aquelas pessoas, para depois te jogar a realidade dura. Ele já faz isso desde o início, porque quando ela entra no palco, as pessoas estão fazendo piada com ela, e é um momento ali, sabe, muito duro, muito difícil, e que aquela menina tá vulnerável de diversas maneiras, né? Então eu acho que é tudo muito doloroso, mas ao mesmo tempo acho que é tudo de uma potência muito grande e que já te situa no tipo de filme que é. E aí eu acho que a diretora, a Eliza Hittman, ela é muito perspicaz nesse sentido, porque ela já começa o filme te conectando com a protagonista pela dor. Só que ela não vai fazer isso através daqueles recursos comuns que a gente vê na maioria dos melodramas, né? Ela vai por um caminho mais árido e mais pautado mesmo na realidade, porque isso acontece o tempo todo em vários colégios. O ensino médio não é exatamente o lugar, né, mais fácil de se estar, a fase mais simples da sua vida, pelo contrário, né? Pois é, e essa questão da letra da música em específico, né, ele me faz fazer coisas que eu não queria fazer, aí logo conecta com a questão da gravidez da personagem, né, porque a gente descobre junto com ela que ela tá grávida. E mais pra frente a gente vai discutir a cena que dá o nome ao filme, né? Que dá mais informações sobre essa gravidez, né? Mas a gente nunca fica sabendo do responsável pela gravidez, né? Então, quando ela sai desse show ali da escola e ela vai com a família pra uma lanchonete, a gente vê os meninos da escola que também estão lá, fazendo gestos que indicam que tem algum tipo de história sobre a vida sexual dela correndo pela escola, né? Eles fazem gestos obscenos, enfim, né? E tem a questão do padrasto dela, né? Que tem um comportamento completamente bizarro em relação a ela, e aí tem algumas pistas sobre isso, né? Tem uma cena em que ele fica chamando a cachorra da família, entre aspas, de putinha, enfim, e dizendo que ela gosta de ser chamada dessa forma, né? Apesar da mãe dela reclamar desse comportamento dele. Então, assim, fica tudo muito nebuloso nesse aspecto. A relação dela com essas figuras masculinas em torno dela e a paternidade oculta ali, né? Sim, a situação da protagonista, desde o início, né, deixa claro que ela vive num ambiente de extremo machismo, né, de muita misoginia, seja em casa ou na escola. E é meio absurdo como tudo isso é naturalizado, né? E como parece que ela não tem saída daquilo ali, assim. A sensação que ela tem é muito essa, ao mesmo tempo que, assim, isso passa pra gente como espectador, que essa é a realidade que ela tem e que ela precisa conviver com isso e ponto, sabe? E também nunca dá para ter certeza absoluta de quem é o pai da criança, porque a gente vai ter aqueles indícios, né, de que existem comentários sobre a vida sexual dela dentro da escola, e não de uma forma positiva, né, assim, ela é tratada de uma forma muito cruel, né? E a gente vê isso no momento que ela vai lá jantar com a família. Só que pra mim fica sempre a sensação de suspeita de que aquele padrasto dela não é boa coisa e que, assim, pode existir alguma questão com ele, né? Que ele pode ter abusado sexualmente dela. E fica muito claro também que ela sente uma certa repulsa dele. Ela não gosta dele. Então fica esse ar ali, né? De que tem alguma coisa errada dentro da casa dela também. Então a dúvida acaba persistindo, né? Quem é o pai da criança? Também fiquei com essa sensação, assim, existe uma ambiguidade, né? Quer dizer, quase que não uma ambiguidade, né? Porque o padrasto é uma figura marcadamente negativa ali, né? No convívio familiar, né? Então, eu queria aproveitar isso que a gente tá falando, dos meninos da escola e do padrasto e tudo, né? Pra puxar um ponto
que vai ser um pouco mais longo, então, que é a questão dos homens da história, porque, enfim, recentemente eu fiz aqui no Feito por Elas um programa sobre o filme Bela Vingança com a Yasmine Evaristo, e a gente comentou, né, sobre como todos os homens do filme eram caras, entre aspas, legais, né, e ainda assim todos, com exceção do advogado, spoiler pra quem não viu Bela Vingança, né, o advogado tem um arco de redenção, mas todos os outros são abusivos com a protagonista de alguma forma, pra dizer o mínimo, assim, né? E lá, o filme opta por um retrato que é elaborado esteticamente para parecer uma fantasia. E aqui a gente tem uma aproximação com um retrato realista, vamos dizer assim, né? Então, puxa, assim, o emprego dela no mercadinho, a forma dela de se expressar, o esmalte roído. Então, a Autumn, ela é criada ali como uma personagem adolescente super crível. E o mundo que tá ao redor dela no filme também, né? É um mundo que a gente enxerga um certo aspecto de realismo aí, nessa configuração, né? E aí a gente tem a Skylar, a prima dela, né, no início perguntando, você já quis ser um cara? E aí ela fala o tempo todo, né? Porque a história vai colocar as dificuldades das duas, principalmente da Autumn, em relação ao comportamento masculino em torno delas, né? Então, de novo aqui, né, a gente vê esses caras se comportando de maneiras horríveis, né? Então tem o padrasto, que a gente já citou, tem um cliente no supermercado que fica querendo chamar a Skylar pra ir numa festa na casa dele, tem o gerente que diz que vai sentir falta delas se elas saírem mais cedo, sei lá, com várias coisas subentendidas aí nessa fala, né? E tem um cara no ônibus que vai aparecer mais pra frente na história e que vai beijar a Skylar pra dar dinheiro pras duas, né? Quer dizer, vai exigir, né, beijar a Skylar em troca de dinheiro, né? Enfim, é uma série de homens mais velhos que estão ali assediando elas o tempo inteiro nessa narrativa. E esse comportamento é totalmente normalizado na nossa realidade. Não no filme, porque esse recorte específico eu acho que a diretora consegue criar muito bem o destaque do horror, que é isso tudo, né? Eu adorei. Ela disse numa entrevista pro The Playlist, e aí aqui abre aspas, eu estava pensando em explorar o ambiente como antagonista, e aí ela citou assim que ela queria fazer um filme que fosse tipo uma jornada do herói, então ela precisava que essa jornada tivesse uma força antagônica, e ela escolheu que o ambiente todo em torno da Autumn ia ser esse antagonista. E aí, continuando a fala dela, e que muito de se tornar uma jovem mulher é aprender a navegar e desviar da atenção masculina, e por fim tornar-se insensível a ela. Acho sensacional isso, assim, porque é muito verdade. A gente cresce aprendendo a lidar com esse tipo de atenção não solicitada, né, desde criança. E eu vejo que muitos homens ficaram incomodados com os personagens homens nesses dois filmes. Inclusive, se tu abrir o Letterboxd, tu vai encontrar comentários de homens dizendo que é caricato que todos os homens sejam figuras negativas. Enfim. E homens que provavelmente não se incomodam quando vem um filme em que as mulheres são só ou a mãe, ou a namorada, ou a femme fatale, enfim, esses estereótipos, né? E aí eu queria te perguntar se tu percebeu esse incômodo também com alguns homens e o que tu achou desse retrato das masculinidades no filme. Pra mim, essa questão da sociedade, né, do ambiente como força antagônica é o ponto central do filme. Muito mais do que o aborto, que falaram tanto, sabe? Pra mim, o aborto é o ponto de partida para mostrar esses absurdos, sabe? Então, para mim, esse ambiente de assédio que é naturalizado pela sociedade, mas que, de fato, dentro do filme, a gente sente o quanto é aterrorizante viver com esse assédio, e a gente, como mulher, sabe disso muito bem. Então, para mim, isso é o ponto central, sabe, do filme, porque a gente cresce tendo que criar formas de não ser percebida muitas vezes para não ser assediada. Isso é absurdo, sabe? Porque a sociedade está aí dizendo o tempo inteiro que a gente precisa se apagar para não ser vítima, que a gente tem um jeito certo de se comportar, de agir, e só assim a gente não vai ser vítima. E nem é assim, né? Porque para ser vítima basta ser mulher. E, honestamente, se a gente precisa se apagar para não ser vítima, tem alguma coisa muito errada nisso aí, né? Porque ninguém deveria ser vítima de uma situação dessa. Mas, enfim, a gente é vítima o tempo inteiro, porque desde criança a gente é ensinada como sentar, porque homens vão olhar para você de um jeito diferente. E quando a gente fica mais velha e começa a pensar que, assim, por que uma menina não tem a possibilidade de ser uma criança?
ela precisa estar lá com seus 2, 3 anos aprendendo a sentar com as perninhas fechadas, porque senão pode ser algo muito negativo. E, gente, que absurdo! É quase como se a gente estivesse culpabilizando uma criança de algo que não é culpa dela, da maldade das outras pessoas. Então, assim, é isso, a gente é vítima o tempo inteiro, desde muito cedo. Não são os nossos comportamentos que fazem a gente ser assediada, né? É uma estrutura que naturaliza essa situação, que culpabiliza mulheres por tudo e que privilegia homens e faz com que eles achem que todos os seus comportamentos estão corretos e mais, todos os seus comportamentos podem ser perdoados. É algo que, inclusive, no Bela Vingança se tem muito, né? Essa coisa do cara legal, que tem a capa de cara legal, mas que não é nada legal, mas que, assim, ele pode fazer tudo, porque ele é homem e o comportamento dele vai ser perdoado. Porque é o que acontece, é um sistema. E sendo um sistema, chega um momento que a gente individualmente acaba aceitando isso, com muitas aspas, porque, assim, eu não acho aceitável. Mas, em geral, a gente acaba não lutando muitas vezes, porque é assim que funciona. É como tudo acontece. E é a situação daquelas meninas, né? Elas se sentem mal com as situações, elas sentem muito desconforto, mas elas, às vezes, não têm como brigar contra esse sistema, mesmo tendo nojo de boa parte daqueles homens. Assim, tem uma cena muito interessante do chefe das meninas no mercadinho pegando na mão delas, sabe? O jeito que ele pega, a gente percebe que é totalmente errado. Só que como é que uma menina que precisa de um emprego vai dizer para o seu chefe que o comportamento dele é assédio? Quando ele é muito mais velho do que ela, ele tá numa situação de poder e ele pode demitir elas dali, sabe? Então é um sistema muito absurdo, muito errado. E aí, o pior é que os homens, quando eles veem esses filmes, né, tipo o Nunca, Raramente, Às Vezes Sempre, o Bela Vingança, e esses filmes colocando isso de forma muito direta, eles ficam incomodados, dizendo que são obras anti-homens. Não é isso, são obras que retratam a sociedade. E se eles ficam tão incomodados com isso, na verdade é porque, aí já sou eu sendo polêmica, esses filmes colocam um espelho, né? Sabe? Da realidade. E nem sempre é muito agradável quando alguém bota um espelho pra você e você precisa admitir, enxergar as falhas, os problemas. Porque é muito confortável ser homem numa sociedade que, enfim, faz tudo para que você ascenda socialmente, que você possa fazer tudo. Mas você só pode fazer tudo porque tem outras pessoas ali que estão sendo humilhadas e maltratadas por conta desse contexto social. Então, eu acho que o filme ele faz um trabalho incrível retratando isso. E, honestamente, se incomoda determinado grupo da sociedade, que é o grupo opressor, tá fazendo alguma coisa certa. Aquelas polêmicas. Tá reverberando, né? Pois é. É curioso porque eu tava conversando com outra amiga minha sobre o filme essa semana e tava comentando justamente sobre esse aspecto, sobre algumas críticas que eu tinha visto no Letterboxd de homens reclamando sobre os personagens masculinos, né? E aí ela tava falando que ela achava esse filme extremamente realista, assim, justamente essa questão, como a gente tem que, nas palavras aqui da Elisa Hittman, navegar por essa atenção, muitas aspas, né? Atenção não solicitada desde sempre, né? E aí, eu achei interessante que tu falou em como que a gente não tem a possibilidade de ser criança, porque eu falei exatamente as mesmas palavras pra ela. Eu disse, a gente não podia nem ser criança. Porque, tipo, a gente desde criança é ensinado determinados comportamentos como se os nossos comportamentos é que causassem esse tipo de ação por parte de homens adultos, né? Exatamente. Cara, isso é muita sacanagem, assim, como que as nossas infâncias, direto ou indiretamente, são tolhidas nesse sentido, né? Por uma série de padrões e de orientações e, enfim, eu tô entrando em um campo meio pessoal aqui, mas eu tenho um irmão que é só 13 meses mais novo do que eu, então, basicamente, a gente cresceu junto, a gente fez tudo junto, né? Mas, quando chegava nessa coisa, assim, de comportamento, eu lembro perfeitamente, assim, o quão mais liberdade ele tinha do que eu, mesmo sendo mais novo, sabe? Todas as coisas que eu não podia fazer porque eu era menina e tinha que me preservar, muitas aspas, né? Pra não me expor pra homens adultos.
E aí, uma questão que eu queria colocar, até porque eu sei que na nossa audiência do Feito por Elas tem muitos homens, né? A nossa audiência é mais ou menos meio a meio, homens e mulheres, né? Então é isso, assim, já fica essa reflexão pra você que tá nos ouvindo e é um homem, de perguntar mesmo, de conversar com as mulheres ao seu redor e perguntar pra elas, assim, com quantos anos elas começaram a ser assediadas por homens adultos, porque eu acho que essa é uma resposta assustadora. Sim. Que em pesquisas no Brasil se diz que a média é em torno de 11 anos, mas a realidade da maioria das mulheres é muito mais cedo do que isso. Então, acho que essa é uma pergunta pertinente para se fazer para as mulheres ao seu redor, para ter noção do que é isso, assim, dessa situação de assédio em cima de corpos infantis, juvenis, por parte de pessoas adultas. Isso é assustador, né? A gente fala disso porque a gente viveu isso, mas hoje, adulta, eu paro pra observar e eu fico assustada, sabe? Nenhuma menina devia estar passando por isso, gente. Enfim, e aí, voltando, né, pra essa questão da Autumn, né, e as violências e tudo mais, né, quando ela descobre que ela tá grávida, ela começa ali a peregrinar, né, em busca de uma solução, né, então ela toma remédio, ela bate na barriga, desespero, né, total, né, pra ver se por um acaso isso provocaria um aborto nela, né, e aí depois mostra a barriga dela cheia de hematomas, né, muito pesado, assim, porque a menina não sabe o que ela pode fazer, né, pra lidar com essa situação. E aí ela procura uma clínica local, e aí ela descobre que é um desses lugares que, na verdade, incentivam a ter o bebê, né? E aí ela tem que ir até Nova York com a prima, que lá sim é que ela poderia ter acesso a um aborto legal, né? E aí o que mostra toda a dificuldade para ter esse acesso a um procedimento que seja seguro, né? E que deveria ser uma coisa simples, né? E aí é mais uma referência a algo que acontece na nossa realidade, né? Porque em pleno século XXI, a gente ainda é obrigada a estar lutando por um direito, que é o direito de escolher. É o direito de, enfim, decidir o que fazer com os nossos próprios corpos. Só que, voltando para o que a gente já falou, a sociedade privilegia tantos homens que são eles, de fato, que decidem essas coisas. Ok, eles têm apoio de algumas mulheres, né? Existem mulheres na política que apoiam essa coisa, né, de que mulheres não deveriam jamais fazer um aborto, enfim. Mas, geralmente, em tomadas de decisão sobre esses assuntos, a maioria dos parlamentares é homem, e isso é completamente inaceitável. E aí, voltando para o filme, né, eu acho bem triste ver a situação dela, ver que ela precisa sair da própria cidade para resolver essa situação. E aí é muito triste ver o quanto ela se sente sozinha, né? E aí é algo que me pega muito, assim, pessoalmente me pega muito, porque naturalmente já é uma situação de muita solidão, né? Ela ali muito jovem, descobrindo que tá grávida, e todo o contexto dela vai fazendo com que ela fique mais isolada ainda, né? Porque ela não tem o apoio do pai da criança, ela não pode ter apoio da família, e nem na hora de fazer o aborto ela tem apoio na clínica. É, tipo, muito triste. Ela tá muito isolada, né? Não, e isso que tu falou da política é importantíssimo, né? Porque até pensando em contexto de Brasil, né? O que a gente tá vivendo hoje, essa situação conservadora aqui no Brasil, né? De pensar que tem pessoas que defendem que uma criança estuprada e grávida tem que levar essa gestação até o final e não tem direito a um aborto que tá previsto em lei aqui, né? Então, são agressões em cima de agressões, né? Pois é. E aí eu queria falar sobre a cena que dá o nome ao filme, né? Que a gente falou que ia comentar sobre ela, né? Então, ao longo de toda a trama, a gente consegue sentir bem ali a solidão, a angústia da Autumn. E tirando a prima dela, que a gente mencionou, ela não tem ninguém ali com quem ela possa contar, né? Então, ela é muito quieta. Tem muitas cenas no filme que são silenciosas, em que elas não falam nada, né? E as meninas andando na cidade, a gente muitas vezes também vê elas com a câmera perto do ombro, atrás do ombro, assim como se a gente estivesse andando junto com elas, logo atrás delas. E aí vem essa cena,
em que a funcionária da clínica de aborto vai perguntando pra Autumn e ela tem que responder com 4 dessas opções. Nunca, raramente, às vezes, sempre. E assim, né, é que ela fala que às vezes ela sofre violência física do homem que não é revelado, né, que seria o responsável pela gravidez dela, e às vezes ele forçou ela a ter relações sexuais com ele sem que ela quisesse, assim. Então, como no filme Bela Vingança, que a gente já falou aqui, a palavra estupro, ela nunca é usada. Eu acho até que isso é uma estratégia porque essa mulher que é a funcionária da clínica, né, de aborto, ela é uma assistente social de verdade. A diretora Elisa Hittman conheceu ela fazendo a pesquisa pro filme, né? E muitas pessoas se retraem com o uso da palavra estupro, porque muitas vezes não se veem nesse lugar da pessoa estuprada. Mas aí se pergunta, ele forçou você a ter relações sexuais? É outra... quase como se fosse outro sentido, embora seja basicamente a mesma coisa, né? E é isso que a gente descobre, então, que a Autumn passou por uma situação de violência sexual, né? E aí a câmera, ela fica o tempo inteiro no rosto dela, intercalando alguns momentos ali com o rosto da outra mulher, né? E a gente vê ali o olhar triste dela e também como ela tá sendo acolhida nessa cena, né? Eu acho uma cena muito intensa. A trajetória dela é muito dura, mas esse é o momento que a gente se sente como se estivesse sendo abraçada ali junto com ela, confortada, porque é um momento realmente que aquela mulher, talvez justamente por ser uma pessoa que lida com isso no dia a dia, no cotidiano do trabalho dela, ela consegue expressar aquele conforto que ela tá passando. Eu acho que foi uma escolha muito acertada da Elisa Hittman ter pego exatamente a mulher, né, que não é atriz, para fazer isso, porque tem uma verdade muito grande nela. E eu acho que, como você disse, essa verdade, essa força, né, esse poder de acolhimento que ela tem na vida real, passe na interpretação, porque é isso, é algo dela, já existe nela. Ela sabe o que é aquilo no dia a dia. Então, é uma cena que, pra mim, tem muita força. Pra mim, é a cena mais dolorosa do filme, porque realmente é o momento onde a gente vê a fragilidade e a solidão da Autumn expostas ali, né? Mas, ao mesmo tempo, realmente é um momento de muita vulnerabilidade da personagem, mas, ao mesmo tempo, ela tá tendo esse momento por causa da assistente social, né? Da outra mulher que tá ali. Mesmo que não seja algo que, tipo, ela chega e abraça, elas se abraçam e ela chora. Não, elas estão ali afastadas fisicamente, né? Mas existe algo muito maior do que o apoio físico, sabe? Que tá ali naquele olhar dela pra Autumn. Ela enxerga aquela menina e eu acho que tem muito disso. Ela é uma personagem que não é vista. Ou melhor, ela é vista, mas não enxergam ela de verdade. Olham só pra capa. Então, esse aspecto da assistente social, né, eu até li uma entrevista da Elisa Hittman, aquela entrevista que eu falei do playlist, em que ela falou que ela até pensou em colocar alguma atriz, né, pra fazer o papel. Ela pensou na Leslie Jones, na Julianne Moore, mas aí ela disse que parece que a atriz ia se virar uma figura maior do que deveria nascer. Tipo assim, ia ser a própria atriz ali, sabe? E precisava ser alguém que fosse a assistente social. Então, literalmente, assim, né? Então, acho que foi realmente uma decisão acertada pegar alguém que já tinha experiência com essa abordagem ali, né? Mas, depois de elogiar a cena, eu quero trazer um porém. E aí eu quero me aproveitar da tua experiência de roteirista também. Porque revendo o filme agora pra gente gravar, né, eu fico com a sensação de que ele foi concebido em torno da cena do título. Porque a própria Elisa Hittman, ela diz na entrevista ali da playlist que foi a cena na qual ela mais trabalhou, ela trabalhou por mais tempo, e é a cena de maior envolvimento da gente com a personagem, é a cena de maior impacto emocional, a cena que a gente mais se conecta com ela, né? E eu entendo a proposta do silêncio, da solidão, da Autumn ao longo do filme, né? Mas eu acho que o resto do filme não é tão desenvolvido em termos de narrativa. Então, até a sequência em que elas reencontram o cara do
ônibus de noite, pra mim, foi muito longa, assim. Pra mim, ficou uma barriga ali no meio do filme. E eu queria que tu falasse se tu concorda, se tu discorda, o que tu achou da estrutura do filme em termos de roteiro. É bem interessante você perguntar isso, porque eu vi muitos elogios ao roteiro desse filme. E eu vou ser polêmica aqui, eu acho, né? Eu sempre acho que eu vou ser polêmica quando eu discordo da opinião da maioria, eu acho... Olha aí, né? Mas eu concordo muito com você. Eu acho que o filme, ele realmente foi construído em torno do nunca, raramente, às vezes, sempre. E eu acho que funciona. Eu acho que é uma cena que funciona. Eu acho que o filme funciona assim. Mas eu acho que ele é um filme onde a direção é muito mais forte do que o roteiro. E eu não acho isso um problema, sabe? Eu acho que o trabalho de direção dela é muito bom. Mas eu também acho que o roteiro, principalmente revendo, eu tinha visto isso quando eu parei para assistir a primeira vez, mas eu acho que revendo agora para a gravação, para mim também tem esses momentos de barriga, sabe? Eu acho que tem muitos momentos do roteiro onde eles funcionam mesmo para chegar naquela cena. Eu também entendo toda coisa, né, do silêncio, da solidão, que eu acho que realmente é proposital, mas eu também acho que vários momentos do filme, eles não têm desenvolvimento, é como se as cenas fossem acontecendo só. E é isso, eu acho que é muito mais um filme de direção do que de roteiro, sabe? Eu não acho que o roteiro foi tão desenvolvido assim, pessoalmente, inclusive... Em alguns momentos parece que ela deixou que a coisa fosse no improviso, sabe? Vamos ver, vamos deixar acontecendo, vamos deixar fluir. E eu acho visualmente tudo muito bonito, mas eu acho que a estrutura em si, ela não é tão desenvolvida, tão pensada antes, sabe? Que, por exemplo, se você pega um Bela Vingança da vida, já que a gente trouxe ele em outros momentos, é um filme onde o roteiro ele é muito forte. A Emerald Fennell, ela trabalha com desconstrução de tropos narrativos. Então, faz muito sentido que aquele roteiro seja muito bem estruturado. Ela tem o uso de alguns tropos dentro de um gênero no primeiro ato. Ela desconstrói eles. Chega no segundo ato, ela está ali usando outro gênero e aí outros tropos narrativos desse gênero, e no terceiro ato a mesma coisa, e ela usa essa desconstrução. Já a Eliza Hittman, ela tem um filme que não tem essa proposta e que é um filme realmente mais de acompanhar a personagem e focar mesmo nesses momentos de solidão e silêncio, mas em algumas cenas eu tive muito essa impressão de que, assim, ok, vamos gravar, eu tenho só essa ideia, e aí a gente vê o que acontece, ter esse improviso mesmo, sabe? E deixar acontecer ali e sentir o feeling da cena. Então, eu acho que ela trabalhou muito, realmente, nessa cena do nunca, raramente, às vezes, sempre. Eu acho que talvez ali no início do filme ela pensou bastante, mas eu não acho que o roteiro é tão bem estruturado. Eu não acho ele ruim, longe de mim, tá? Mas eu acho que tem, sim, alguns momentos de barriga que ela podia ter enxugado e que... É isso, é quase como se fosse um sentimento e fica ali, mas eu acho que ela meio que... Não é exatamente uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Eu acho que ela estruturou o roteiro dela. Mas eu acho que ela deixou muitos espaços para improvisação mesmo, sabe? E para o que aconteceria ali na filmagem. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Faz sentido? Faz total sentido. Acho que é bem por essa linha que eu tava pensando, mas eu queria, né, uma fala especialista aí pra argumentar, colocar em palavras o que às vezes a gente não consegue, né, expressar dessas percepções, né? E aí, chegando no final do filme, né, eu acho o final do filme muito bonito, assim, a gente sente tanto a vulnerabilidade dessas meninas ali, né, e aí a prima fazendo truque com o amarrador de cabelo pra distrair ela, né, uma coisa assim que mostra como elas são crianças ainda, né, com essas brincadeirinhas, né, e a cena final
em que a Autumn tá lá, plácida, dormindo, né, no ônibus de volta pra casa, porque todo aquele inferno acabou, né? Apesar, né, que a gente sabe que mesmo com essa placidez, o ambiente que a diretora colocou como antagonista ali na história, né, vai continuar existindo, né? Então, o que casa, né, com essa sensação do filme todo. Que é meio melancólico também, né? Um final meio agridoce, vamos dizer assim, né? E também casa com o que a Elisa Hittman disse numa entrevista pro The Guardian, que ela falou assim, aspas, em última instância para as mulheres neste país, no Brasil também, né, vamos acrescentar aqui, não há justiça que venha de acusar ou confrontar o abuso. Isso é algo que eu acho que as jovens mulheres estão muito conscientes, fecha aspas, que é uma forma de pensar que ao mesmo tempo é um pouco conformista, né, mas também é realista, né, de pensar como que a personagem vai crescer tendo que desviar desses obstáculos sem necessariamente enfrentar eles, né? Porque, como ela disse, não se ganha justiça a partir disso, né? Sim, é bem triste, né? Pensar no quanto isso é realista, né? Pois é. E aí, assim... É aquilo que tu falou no início, né, de a realidade, né, dos assédios, né, que incomodam aí certos espectadores do filme, né, mas também essa luta pelos direitos reprodutivos, né, esse caso que tu falou, por exemplo, do votante do Oscar, né, que se recusou a ver o filme porque ele mencionava a questão do aborto, né, então, assim, aí a gente percebe o quanto que, quer dizer, a gente não, né, porque a gente sabe, né, mas enfim, fica claro o quanto que o audiovisual também é importante para nos trazer reflexões sobre esses temas, ainda que certas pessoas se recusem, né, a encarar essas questões, né? Enfim. Carissa, eu queria muito agradecer a tua participação aqui nessa conversa, foi muito rico, foi muito legal te ter aqui pela primeira vez no programa, né? E eu queria também que tu reforçasse os teus jabás, falasse aí das tuas redes sociais, enfim, que, como eu já falei antes, vão ficar todas linkadas para quem quiser na postagem desse podcast. Eu que agradeço. Eu acho que você já sabe, né, que eu gosto muito do Feito por Elas, eu admiro muito o trabalho que vocês fazem. Admiro vocês individualmente também. Então, assim, é um grande prazer estar aqui. E eu adorei a conversa. E para quem quiser conhecer o que eu faço, eu tô lá no YouTube falando muito sobre mulheres e negros dentro do audiovisual. Porque, para quem não sabe, eu sou uma mulher negra. Eu não falei sobre isso porque, enfim, mas eu sou uma mulher negra, então eu falo muito sobre negros dentro do audiovisual também, e falo muito também sobre negros e mulheres dentro do horror, né? E lá no Instagram também tô fazendo... O que não dá para ir pro YouTube, vai pro Instagram, porque às vezes é humanamente impossível produzir tanto conteúdo, então vai pro Instagram que é mais rápido. E... tô reclamando da vida no Twitter e da política brasileira, e reclamando de pessoas como esse cara do Oscar que falou essa aberração. E tô no Biscoiteiras também, que é junto com a Camila Henriques e a Lari Padron, falando sobre filmes também. São discussões muito divertidas. Então é isso, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Fiquei bem feliz. É isso. Eu que agradeço, guria. E o Twitter é o lugar certo pra gente reclamar da vida, né? E eu queria reforçar pra quem tá nos ouvindo pra acompanhar o teu trabalho, porque tu é uma profissional incrível, que produz um conteúdo muito pertinente e, enfim, sobre esses temas que nos atravessam, né, e que nos inquietam no que tange aí ao audiovisual, né? Então fica a recomendação pra quem ainda não acompanha o trabalho da Carissa, pra acompanhar ela nas redes. Muito obrigada. E você também pode acompanhar o Feito por Elas nas redes, né? Nós estamos em todas elas, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Letterboxd. Você também nos ajuda avaliando o podcast no Apple Podcasts ou no aplicativo da sua preferência. Além do site e do feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts e também no YouTube, porque tem muita gente que prefere ouvir pelo YouTube. E como a gente falou, os links e as referências, enfim, todas as coisas que nós citamos ao longo do programa vão ficar listadas no post lá no nosso site, no feitoporelas.com.br.
Nós temos também um grupo no Telegram, que é o espaço de convivência cinéfila mais legal da internet. Então, quem quiser entrar, o link vai ficar na postagem. E pode mandar também os comentários desse programa para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou lá no nosso site. O nosso próximo programa nós ainda vamos definir o tema, então não vai ser revelado ainda nesse episódio, enfim. E obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau! Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann e Carissa Vieira. Produção, Isabel Wittmann. Edição, Domênica Mendes. Arte da capa, Amanda Menezes. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires e locução da vinheta, Débora Garcia.